Glórias a Deus, aleluia. Amém. Eu quero te convidar mais uma vez a se colocar de pé nessa hora. E eu queria que nós juntos, numa só voz, declarássemos com fé, com autoridade e com toda a convicção que temos no coração. Vamos lá? Sou filho de Deus? Sou livre do pecado? Não há condenação na minha vida. E eu vivo o melhor de Deus. Só quem vive o melhor de Deus, aplauda Ele, porque Ele é digno de honra, glória, e é Ele o nosso louvor, aleluia, amém. Eu quero saber se você já cumprimentou quem está atrás de você hoje. Do lado já, pastor, atrás eu quero ver. Olha o pessoal de atrás, dá um cumprimento para ele, diga assim, que bom que você está aqui, meu irmão. É um prazer ter você conosco, não fica sem cumprimentar ninguém, sai do lugar, cumprimenta alguém, pastor, não sou muito sem negócio de cumprimentar, mas também não era. Continua de pé em nome de Jesus, glórias a Deus. Se você tem sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Se você tem seu aplicativo, abra o seu aplicativo, agora em nome de Jesus. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2. Estamos numa série maravilhosa, todas as séries são boas, e aquela que a gente está vivendo no momento é a melhor de todas, amém? Oh Jesus amado, vou repetir que os irmãos não ouviram, estavam procurando Isaías, está na Bíblia, pastor Isaías, né? Eu disse sim que nós estamos passando pela série 7, todas as séries são boas, mas a que a gente está vivendo agora, que é a melhor de todas, amém? Amém. Por quê? Porque o dia é hoje de Deus falar com a gente. Quantos acharam Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, digam amém? Amém. E diz assim as escrituras sagradas, virá deixa eu ler com vocês aqui, que eu acho que a minha está diferente. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Amém. E quantos podem dizer? Amém. Feche seus olhos abaixo da sua cabeça mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos reunir neste local, Pai amado. Deus que é um local como qualquer outro, Jesus, mas porque nós estamos reunidos aqui, a Tua presença está aqui, Pai amado. Obrigado, Pai, porque Teu Santo Espírito tem liberdade nessa noite de falar aos corações, e obrigado pelas Tuas Escrituras, Senhor amado. Pai, obrigado pelas profecias, obrigado, Pai, pela revelação da Tua palavra em nós. Nós te damos toda a honra e toda a glória, em o nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, temos batido isso na série 7, todo domingo eu tenho falado isso para aqueles que estão a primeira vez, ou aqueles que esqueceram ou dormiram no começo das pregações anteriores, que você lembre-se que estamos na série 7, quer dizer 7, 7 é o número do completo, o número da perfeição, o número que representa Deus na Bíblia, não é numerologia, porém nós estamos usando isso como pano de fundo hoje para as mensagens desse mês. Então nós fomos lembrados desde a primeira mensagem que Deus fez o mundo em 7 dias, e que também somos lembrados que a nossa semana ela tem quantos dias? 7. Quantos continentes temos no planeta Terra? E quantos mares tem entre esses continentes? Quantos são as vértebras que sustentam o teu corpo? Uau! Tudo isso, pastor, sem certeza? Tenho. Quantas notas musicais temos na escala maior e menor? 7. E a aliança de Deus, depois do dilúvio, o arco-íris que nós enxergamos nos céus tem quantas cores? 7. 7 é o número que representa Deus conosco, a perfeição, representa a perfeita vontade de Deus. E hoje nós vamos ouvir de Deus a respeito do que o profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo, escreveu. Foi o trecho que nós lemos. Isaías foi o homem que ouvia a Deus e falava na época, não havia Jesus Cristo, não havia o Espírito Santo derramado sobre a terra, não era todos que conseguiam ouvir a Deus.
Só aqueles profetas, aqueles escolhidos, consagrados, Deus escolhia e falava através dele para o povo. Nós já estudamos aqui no passado que existe mais de 300 profecias no Velho Testamento que foram cumpridas na pessoa de Cristo. Uma dessas profecias nós acabamos de ler, porque diz assim: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como o ramo que brota de um tronco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele, e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor e conhecerá a sua vontade. Irmãos, em cima desses dois versículos que falam a respeito do Messias, Cristo, Jesus, o profeta está falando que o verbo encarnado, que é Cristo, viria na terra, e ele teria algumas capacidades, algumas características, que nós chamamos das 7 manifestações de Deus em Cristo. Jesus, quando ele vem nesta terra, ele precisava estar como 100% homem, ele era 100% Deus, e o Espírito Santo que estava nele, e o profeta diz assim: o Espírito do Senhor estará sobre ele. Em outras palavras, ainda que 100% homem que Jesus Cristo foi, ele também estava com o Espírito Santo de Deus, ele era Deus encarnado. E Jesus veio nesta terra, conforme todas as profecias, e Jesus cresceu, filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo de Deus. José, seu pai agora, que assumiu depois de ouvir o anjo, e Jesus cresce desde a sua infância até os 30 anos, irmãos. Provavelmente Jesus era um jovem, um homem, um rapaz, e cresceu até virar um homem de estatura completa, e aos 30 anos começa o ministério da qual ele veio fazer nesta terra. E nesse período todo, o Espírito do Senhor estava sobre ele. E há algumas coisas aqui, irmãos. Por que isso é tão importante para mim, tão relevante para mim e para você? Porque a história segue, Jesus vem, ele encarna, ele vive, ele faz o ministério dele, ele fala sobre o reino dos céus, ele cura, ele dá palavras de salvação, ele anuncia o reino dos céus. Ele vai à cruz do Calvário 3 anos depois, com 33 anos, e ele é morto numa cruz, sem ter acusação nenhuma contra ele, sem ter pecado algum. Ele é ferido e castigado pelas transgressões da humanidade, e na cruz do Calvário ele derrama o sangue dele, para a remissão dos pecados. Hoje nós celebramos isso aqui, o corpo de Jesus, e o sangue que representa quantos sabem? Tira o teu sangue inteiro. O sangue representa a vida. Por isso que é tão forte, porque Jesus derrama o sangue que representa a vida, e morre, e ao terceiro dia ele ressuscita, aleluia, para que eu e você hoje tivéssemos vida eterna, para que eu e você hoje olhássemos para as Escrituras Sagradas, e o Espírito Santo de Deus, que eu não posso ver com os meus olhos carnais, mas ele está aqui nesta noite, os anjos estão aqui nesta noite, e anjos ministradores olhando no teu coração, falando na tua mente, falando no teu coração, e o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na igreja. Para quê? Para que aquele que estava morto possa hoje ouvir o Evangelho, ouvir a mensagem da cruz, ouvir a mensagem que há salvação em Cristo. Ele ouve a palavra, ele recebe a palavra, e ele confessa com a sua boca, ele crê no coração, confessa na sua boca, que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele. Irmãos, quando a pessoa ouve o Espírito Santo de Deus, e ela toma essa atitude, no mundo espiritual acontece algo que chamamos de novo nascimento. E até você ter esse encontro com Jesus Cristo, você é criatura de Deus. Esse papinho que todos somos filhos de Deus, segundo as Escrituras Sagradas, não.
Todos nós somos criaturas de Deus. Filho é aquele que é gerado no Espírito pelo Senhor. E como é gerado isso, pastor? Como é que eu sei? Se eu sou ou não sou? Agora fica perdido, Jesus amado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta do seu coração e me convidar para entrar, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Toda essa introdução que eu estou te falando hoje, baseado nisso, por que isso é tão importante? Jesus ressuscita dos mortos ao terceiro dia, aparece para mais 500 testemunhas, sobe aos céus, elevado aos céus, ressuscita com o corpo glorificado, e ele diz assim: ide por todo mundo e fazei discípulos, anunciar o evangelho, saia das portas da igreja e vá para fora, contate gente, expila o amor de Deus. Irmão, você é um agente de milagres, você sabia disso? Você sabia disso? Olha para o irmão do teu lado, vocês não estão muito convencidos hoje. Olha para o meu lado e diz: você é um agente de milagre, irmãos. Por que eu sou agente de milagres? Porque quando eu saio na rua, onde quer que eu esteja, se eu sou alguém que testemunha do amor de Deus, eu estou sendo usado, eu posso ser usado a qualquer momento para alavancar e ressuscitar alguém que está morto andando por aí e não conhece o amor de Deus ainda. Isaías fala sobre o Espírito que estava sobre Cristo. Agora em Atos, o mesmo Espírito Santo é o quê? Derramado sobre quem? Quem sabe? Sobre a igreja. Diga assim: eu sou a igreja de Jesus. Está errado, sabia? Não é que esteja errado, vai ficar melhor. Vamos lá? Agora mais forte. Nós somos a igreja de Jesus. Aleluia. Jesus não morreu só por mim, morreu por nós. A igreja sempre vai ser coletiva, irmão. A igreja nunca vai ser eu, só meu Deus, meu Jesus, tudo para mim. Não, a igreja é para nós. Por isso que a ideia de congregação, quando nos congregamos, quando eu falo congregação, quando nos unimos, porque Jesus falou assim: aonde 2 ou 3 estiverem o quê? Reunidos no meu nome, ali eu estarei. Só para ter certeza, quantos reunidos em nome de Jesus nós temos aqui hoje? Aleluia. Se estamos reunidos aqui no nome de Jesus, a presença do Senhor Jesus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. E voltando para a nossa palavra, porque isso é importante, porque eu estou colocando tudo esse pano de fundo para você, porque todas essas promessas que sobrecaíram na pessoa de Jesus, elas estão disponíveis para a tua vida. Como assim, pastor? Vamos parar no texto? Isaías fala assim, que o Espírito do Senhor está sobre ele. Primeiro ponto, o Espírito está em... O Espírito Santo está em nós. Agora não sou mais eu, André. Agora é o André que tem como habitação o Espírito Santo de Deus. Agora não é mais o Vitor. Se fosse só o Vitor, mas não. Agora é o Vitão, como mais conhecido entre a Irmandade Cristã. É o Vitão que é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Ele fala assim: vocês não sabem que são o quê? Santuário de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Irmãos, o mesmo, não existe 2 espíritos. Hey, hello. Não existe 2 espíritos. Deus é um, Pai, Filho e Espírito Santo. E se você tem alguma dúvida disso, ou não entende muito direito, uma liçãozinha simples que a gente faz para a igreja, para as crianças.
Pega um copo de água e bota um gelo dentro. E me diga, qual dos dois é HCO? Ou me diga, se a água está no gelo ou o gelo está na água? Ou se você acha mais difícil ainda de entender essa história de Pai, Filho e Espírito Santo, 3 numa pessoa só, pega essa água com gelo e bota numa frigideira, numa panelinha e ferve ela. E daí eu quero você te dizer, aonde está o HCO? Na água fervente ou no vapor que sobe? Nos 3. Tanto na água, quanto no gelo, quanto na água fervida. São 3 em 1, tudo é HCO. Não muda a composição. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É 3 numa só pessoa. É Deus encarnado, é Deus o Consolador agora. E esse mesmo Espírito Santo habita em você. Responsabilidade, né, irmão? Aonde você andar, o Espírito Santo está lá do ladão. Tudo que você fala, o Espírito Santo está ali do lado. Ou melhor, nem do lado, ele está dentro, né? Porque tudo que a gente pensa, ele também sabe. E aquele silêncio na igreja assim, meu Deus do céu, meu Deus. Mas o Espírito Santo, ele está em nós. Segunda coisa, o Espírito Santo deu a Cristo o quê? Sabedoria. Porque ele fala, o Espírito Santo está sobre ele e lhe dará sabedoria. Irmão, você no Espírito Santo tem sabedoria em Cristo Jesus, aleluia. E o que é sabedoria? Grande fundo de conhecimento, saber, qualidade de sabedor, prudência, ciência. É eu ser o quê? Sábio. Irmãos, ter sabedoria é algo que nós temos dentro de nós, dada pelo Senhor, mas muita gente não usa, infelizmente. Já viu aquela pessoa que não é sábia? Fala na hora que não tinha que falar, age do jeito que não tinha que agir. Falta do quê? Sabedoria. Tiago fala à igreja, Tiago 1,5 fala assim, olha, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos, fale a todos, dá o quê? Livremente, de boa vontade, e lhe será o quê? Concedida. Quantas vezes precisamos de sabedoria para tomar decisões? Quantas vezes precisamos de sabedoria para tomar o rumo certo? Quantas vezes precisamos de sabedoria nos relacionamentos? Irmãos, o Senhor Jesus já nos capacitou com a sabedoria dos céus, e se você acha que está faltando sabedoria, Tiago ainda dá uma ressalva, peça a Deus sabedoria, peça a Deus entendimento, peça a Deus discernimento. Por quê? Porque eu preciso de sabedoria em todos os dias da minha vida, porque as provações vêm, sim ou não? A vida de Jesus Cristo foi um mar de rosas, sim ou não? Não. A vida dos apóstolos, todo mundo teve uma casa em Orlando, com uma piscina atrás, e um carro com ar-condicionado para pregar o evangelho. Já imaginou? Pedro, entrando na sua Chrysler de 2010, puta, muito quente isso aqui. Nada, irmão. Nós hoje vivemos uma vida em que nós precisamos a cada dia mais ter sabedoria dos céus, para identificar aquilo que devemos fazer, aquilo que devemos falar, e o Senhor já te capacitou em cima disso. Quantos creem, digam amém? A outra coisa que diz o texto, sabedoria e conhecimento. Irmãos, terceira coisa, conhecimento. Conhecer, irmãos, aí não é conhecimento de ir para a escola e ter um QI altíssimo, mas é um conhecimento das Escrituras, um conhecimento de Deus em si. Por quê? Porque eu preciso ser alguém que está aberto ao conhecimento de Deus na minha vida.
A Bíblia diz assim que aqueles que são espirituais entendem as coisas espirituais. Aqueles que não são espirituais, parece loucura as coisas de Deus. Irmãos, quantos já ouviram a voz de Deus aqui? Levanta a sua mão. Pastor, como é que essa coisa de ouvir a voz? Desce um anjo do céu com asas brancas, e eu sinto arrepio que vai de cima a baixo, e eu começo... E daí vem uma voz: eis meu filho amado. Não! Irmãos, a voz do Senhor é suave, a voz do Senhor fala ao fundo do coração, a voz do Senhor fala comigo pessoalmente. E esse discernimento, esse conhecimento vem o quê? Através da revelação da palavra. Irmãos, Deus se revela. 1 Coríntios 2, 14 ao 16 diz assim: quem não tem o Espírito, olha o que ele fala, quem não tem o quê? O Espírito. Nós somos templo do Espírito, então nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele fala assim, olha, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito Santo de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente. É que nem quando se fala assim, ó, eu vou na igreja, e algum colega diz, pô, mas de novo, bicho, sério? Ah não, eu vou lá porque tem uma obra para fazer lá. Pô, mas vamos na Universal, cara. Sabe que o melhor horário é domingo, é das 7 às 9 da noite, na semana. Mas eu sou espiritual, eu tenho discernimento, eu entendo as coisas espirituais, eu entendo que é necessário eu estar o quê? Na congregação dos santos, é necessário eu fazer o meu culto racional a Deus, é necessário para a minha vida, eu preciso. Irmãos, quando eu tenho esse discernimento, as coisas do Senhor ficam claras. Quando há atrapalho e quando eles são espirituais, o discernimento vem na hora. Quantos, fala sério aqui, quantos quando se propuseram a fazer alguma coisa para Deus, começou a ter problema? Problema assim, atrapalho. É tipo assim, vamos para a igreja, 5 horas começa a se arrumar, tal, dá 6 horas, plim, plum. Não, sério que está chegando visitando agora? Oi, tudo bom? Pô, amigão, faz tanto tempo que a gente não se vê, resolvi passar aqui agora. Quem não é espiritual, irmão, sabe qual atitude que faz? Puxa, entra, vamos lá. Ah, não vai dar pé na igreja hoje. Estava com uma vontade. Eu tinha decidido no coração. Eu precisava ir, mas... Quem é espiritual, rapaz, está aparecendo a essa hora aqui, se sentiu uma vontade irresistível de vir na minha casa. Ah, meu filho, eu sei por quê. Porque eu vou te levar num lugar que vai transformar a sua vida. Aonde? Ah, não vou nem falar, entra no carro, vamos lá. Vamos estudar agora na escola? Não, vamos lá, cara, show de bola, pessoal lá legal. Quantos são legais aqui? Diga amém. Quantos são bonitos? Diga amém. Quantos são abençoados? Diga amém. Cara, que é melhor lugar do que estar nesse lugar, irmão? Pelo amor de Deus. Daí a pessoa entra aqui, daí vê 2 videozinhos, bem-vindo à Graça Fellowship Church, né? Daí entra lá uma irmã mais simpática que a outra, oi, tudo bom? Deus abençoe, que bom que você está aqui. Dá um abraço nela. Eu falei, nossa, que é isso, rapaz? Puxa, pessoal meio louco. Isso aqui é igreja? Eu falei, legal, né? Show! Discernimento, irmãos. Seja um ganhador de almas. Entenda espiritualmente quando as coisas acontecem na sua vida. Não ande somente no natural, porque você não é mais alguém natural, tendo algumas experiências espirituais. Você hoje é um ser espiritual, tendo e vivendo num corpo carnal. O Espírito Santo de Deus habita em você, vive em você, e se você não tiver esse entendimento, eu peço em nome de Jesus, que você acorde, porque ele diz assim, olha, mas quem é espiritual, diga eu sou espiritual.
discerne todas as coisas, e Ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos o quê? Oh, aleluia! Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Irmão, ter a mente de Cristo, já tem uma série inteira, até no YouTube lá, né? Acho que é 6, 7 pregações sobre a série A Mente de Cristo. O que Cristo faria no meu lugar? O que Jesus falaria se eu estivesse nos meus sapatos? Como Ele agiria no dia a dia com os meus amigos, se Cristo estivesse comigo? Hello! Cristo está com você, o Espírito Santo habita em você. Pastor, não é só no domingo, das 7 às 9? Não! Tem gente que está em casa agora assistindo a pregação, o Espírito Santo de Deus está lá, no lugar, na casa, no trabalho, aonde quer que esteja, Ele está com você, 24/7, irmão. Temos que acordar para essa revelação, porque o conhecimento, a revelação da palavra, isso está derramado em nossas vidas. Quantos creem, digam amém. Quarta coisa, capacidade. Capacidade envolve o quê? Execução. Quantos são capazes de andar? Diga amém. Andar, irmãos. Ter capacidade é para tomar ação para alguma coisa. O espírito de capacidade. O Espírito Santo capacitou Cristo, Jesus, a executar aquilo que Ele veio fazer. Você é a criatura única de Deus, filho único de Deus, e você foi criado, você foi gerado para executar coisas que só você foi feito para fazer. Somos um corpo em Cristo, amém? Não deixe de executar aquilo que você foi feito para executar. Não deixe de fazer aquilo que você foi gerado para fazer. Comece hoje. Porque o Espírito Santo, tem gente que fala assim: pastor, não sei fazer nada, por isso que eu não faço nada. Eu venho, sento, levanto e vou embora. Vem falar com a gente depois do culto aí, que eu vou arranjar bastante coisa para você fazer, irmão, durante a semana. Ou você acha que a igreja ela só vive aqui, das 7 ou das 5:30 às 9. A igreja ela vive 24/7, 24 horas por dia, 7 dias na semana tem coisa acontecendo na igreja, aleluia! E nós precisamos de gente que fala assim: olha, não é assim, eu quero fazer se for isso. Não, a gente precisa de gente que diz assim: olha, eis-me aqui, o que você precisa? Preciso varrer o chão, vamos lá, vou varrer o chão. A gente precisa agora, a gente está precisando arrumar as roupas do bazar da igreja. Não, estou aqui, vou fazer agora. É carregar madeira, eu estou aqui. Irmãos, nós temos todos nós ministérios específicos, mas o nosso coração tem que ser de servo 24 horas por dia, porque Deus nos capacita, e Ele nos colocou nesse lugar, para sermos bênção na vida um dos outros. Ontem o Nardi fez um desafio para os jovens, que eu gostei muito, uma coisa difícil, irmão, negócio em que confesso, eu fiquei assim, uau. Ele fala assim: pega o endereço aí e tal, vocês vão mandar uma carta uns para os outros. Eu fiquei olhando, sério? Não dá para ser e-mail, não? Text message? Não, uma carta. Só tem que pegar uma carta e escrever uma carta abençoando um aos outros. E botar no correio. Amém, jovens? Jovens, me deixa na mão. Amém, jovens? Amém. E daí eu fiquei pensando, se algum deles nunca entraram num lugar de caixa de correio na vida. Como é que esse negócio de correio? Tem um negocinho que você bota em cima, né? Como é que é o nome? Selo, stamp, é isso aí. Mas acima de tudo é provocar o quê? A capacidade que Deus colocou em nós de fazer algo proativo em relação um ao outro. Quantas vezes é difícil pegar o telefone e ligar um para o outro só para saber se está bem? Deus colocou isso em nós, irmãos. O Senhor não nos deu um espírito de fazer o quê? Ficar, não, eu não tenho capacidade, eu não posso, comigo não, com todo mundo dá, eu não consigo. Você consegue em nome de Jesus. Deus te deu a capacidade, Deus derramou sobre você o Espírito dele, nós somos capazes nele de executar boas obras, aleluia.
Volta e meia chegam para a gente: nossa, vocês fazem muita coisa. Fazemos. Vou descansar no céu, irmão, em nome de Jesus. Se estiver no céu, eu descanso para a eternidade. Não vou precisar descansar, então continuamos trabalhando, né? Porque Deus é que nos capacita. O Espírito do Senhor está sobre nós, e Ele está sobre você. O que o Senhor tem pedido para você fazer todos os dias? O que você está com aquela vontade no coração? Essa semana eu vou falar com a pastora. Não deu. A semana que vem eu falo. Deve semana que vem. Não, eles estavam muito busy lá, eu ia falar com a... não deu. Tem coisas, irmãos, que Deus coloca no nosso coração para a gente fazer, e a gente precisa fazer. A gente precisa sair do nosso lugar e agir. Haja em nome de Jesus. O Senhor te capacita a fazer isso, porque o Espírito Santo habita em você. E segue com outro texto, uma outra coisa, entre as 7 derramares do Espírito Santo, porque ele fala assim, voltando lá em Isaías, ele fala: o Espírito está sobre ele para lhe dar sabedoria, conhecimento, capacidade, que a gente falou, e o quê? Poder. Fale poder. Quantos já andaram de bicicleta? Diga, levanta a mão. Quantos já andaram de moto? Aumentou, rapaz. De 150 cilindradas, já andou? 250, 500, começar a diminuir as mãos, né? Vamos de carro mais fácil, né? Quando já anda de Fusca aqui, levanta a mão. Ficou fácil agora, aleluia, yes. Aí você veio para a América, né? Foi lá na Volkswagen, foi naquelas lojas abençoadas, e o homem te botou: o que você quer? 4 cilindros, 6 cilindros ou 8 cilindros? E você que sempre, a vida inteira andou de ônibus no Brasil, deu $1.000 para o rapaz, aleluia, sentou, nossa, que confortável isso aqui, vem vidro elétrico de fábrica, não preciso pagar extra, que coisa boa, hein? Sobe e baixa, tudo automático, deve ser, e você sai daquele lugar ali se sentindo o quê? O rei do mundo. É ou não é? É, irmão. No Brasil se compra carro standard, tudo quanto é coisa adicional, fica inviável o negócio. E a gente está acostumado a andar de Fusquinha, irmãos. Nada contra o Fusca, eu gosto muito do Fusca, mas vamos andar um Fusca antigo, né? Bimotor, viu o Rodrigo de Mustang? Nossa, coisa linda, irmão. Rodrigo? É conversível, né? Fiquei tão emocionado com o barulho do motor do carro ontem que eu fiquei, uau! Irmão, senta, se acelera, o carro faz assim, ó. Às vezes a gente sente como está andando de Fusca, sabe por quê? Porque a gente esquece que quem está em nós é o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus está em nós, meu irmão, você não tem só um V8 na mão, você tem um V10.000 na mão. Teu carro pode andar a velocidades que só Deus pode fazer. Nunca se sinta incapaz. Eu não tenho força, você tem em nome de Jesus. O salmista fala: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam, me carregam, me apacentam. O Espírito de poder de Deus está em você, irmão. E não é eu tenho poder, é Ele que tem poder, é a palavra que tem poder, e eu nele, daí sim, eu sou irresistível, aleluia.
Eu chego para vender, no meu trabalho for vendedor, eu chego lá e eu vendo. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu tenho autoridade, eu tenho força, eu tenho capacidade. Você tem capacidade em nome de Jesus, nele você tem capacidade. Hoje eu vou usar a ferramenta do falar um para o outro, não fique bravo comigo, é intencional. Fale um para o outro agora, se você tem o poder de Deus. Fale para ele com autoridade. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, 10, fala assim: pois quando eu sou fraco, aí eu sou o quê? Forte, aleluia. Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Irmão, ter um entendimento das Escrituras Sagradas é saber que Ele é tudo em mim, e nele eu posso todas as coisas. Por isso, mesmo quando eu não sinto, creia. Mesmo quando eu não acho que não vai dar certo, creia. Mesmo quando os desafios são gigantes, creia em nome de Jesus, porque o Senhor está contigo. Não desanime, não pare no meio do caminho, não ache que você não vai conseguir terminar, porque o poder de Deus está sobre a tua vida. Quantos creem, digam amém. Penúltima coisa que o texto de Isaías nos traz à memória, que o Espírito do Senhor nos dá o quê? Temor. Temor é a gente saber com quem a gente está lidando. E quando eu falo o Espírito do Senhor está sobre mim, ou sobre você, nós estamos falando que esse mesmo Espírito nos traz a consciência de quem Ele é. E o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus e da terra, o Deus onipotente, onicriente, esse Deus, eu tenho o quê? Temor. Eu amo ao meu Deus, e eu sei que Ele tem um amor incondicional por mim, capaz de dar o seu Filho por amor a mim e a você. Mas ao mesmo tempo que Deus fez isso porque Ele é o Deus justo juiz. Deus se deu na cruz do Calvário, porque Ele é um Deus de justiça. Ao mesmo Deus que Ele é um Deus amoroso, de misericórdia, Ele é um Deus de justiça. E o Deus de justiça, que é santo, aleluia, que é inigualável, que é criador, esse Deus eu tenho que ter a consciência de quem eu estou tratando. Por isso eu falo, ontem foi ministrado por jovens: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes a gente tem a impressão nos Estados Unidos que os irmãos invertem o versículo, parafraseando Nardione, né? Buscai primeiro todas as coisas de Orlando, que vão me ser acrescentadas, e depois eu busco a Deus. E quanto a gente é tentado nisso? Porque as exigências são muitas, porque as atrações são muitas. Mas o Senhor, se a gente tem a consciência de quem é Deus, de quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso, aquele que te criou, aquele que te formou, e aquele para qual você vai estar face a face, quer você queira, quer você não. Sabia disso? A Bíblia diz assim, que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Naquele grande dia do juízo final, todos estarão o quê? Prostrados na presença de Deus. Para o grande eu sou, para aquele que hoje talvez bata a porta do teu coração, dizendo assim: filho, filha, eis que estou à porta e bato. Abra a porta do teu coração, que hoje eu posso entrar na tua vida. Hoje eu posso fazer coisas maravilhosas. Hoje eu posso fazer você ser efetivamente filho de Deus. Esse Deus Todo-Poderoso é aquele que Isaías fala que o Espírito Santo todo é derramado nele. Ele temerá o Senhor e conhecerá a sua vontade. E eu quero encerrar com o último ponto, sobre a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é um mistério, nós como humanos falando.
Porque se eu perguntar para você nessa noite, nesta hora, quantos gostariam de fazer a vontade de Deus? Quem pode levantar a mão e dizer assim, eu gostaria. Pastor, pensando assim na eternidade, se eu pensar só nessa semana, o Deus Todo-Poderoso, Ele derrama o Espírito Santo dele na igreja, Ele derrama o Pentecostes na igreja, Ele derrama o mover dele em nós, para que nós executemos a sua vontade. Irmãos, não há nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus, não há nada melhor do que fazer aquilo que Ele nos pede para fazer. Romanos 12, 1 e 2 fala o seguinte: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, não há nada melhor do que a gente viver nesse Romanos 12 aqui. Não se conformar com este mundo, e a gente oferecer a nossa vida integral como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. Sabia que nosso culto aqui é um culto público, certo? Quando vieram cultuar a Deus, diga amém? Amém. Mas sabia que a tua vida é um culto a Deus? Como assim, pastor? Quando você levanta de manhã, com aquele bom ânimo de segunda-feira, e vai fazer aquele café gostoso, aquele chá, a tua vida tem que ser o quê? Um culto a Deus, diário, vivo, que o Senhor olhe para a tua vida e fale assim, olha, está lá o Wesley, eu me agrado da vida dele, como ele é meu filho amado, como eu tenho prazer na vida dele, e da mesma forma ele olha para cada um de nós, e ele fica ali, derramando Espírito, misericórdia e graça, para que a gente consiga e entenda que nós não podemos se amoldar ao padrão do mundo sem Deus, porque nós somos hoje vivos em Cristo Jesus, e a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, ela só é executada na minha vida, se eu realmente, originalmente, eu mergulhar nas águas do Espírito, eu verdadeiramente, 7 dias na semana, 24 horas por dia, eu estiver a consciência de quem eu sou em Cristo. Irmão, não adianta vir só no domingo, não adianta vir só no sábado, não adianta vir só na quarta-feira. A minha vida tem que ser um culto diário a Deus, quer no trabalho, quer no estudo, quer no casamento. Nosso casamento, nossa primeira igreja, sabia disso, maridos? Diga amém, mulheres. Nossa, está fraca? Dá para aumentar o som aqui? Maridos, sua primeira igreja é sua casa. Amém, mulheres? Amém. O ancião do lar, o responsável espiritual, o marido que foi incentivado a ser que nem Cristo amou a igreja, que dá a sua vida por ela, que a ama incondicionalmente. Mulheres, respeite o seu marido, como varão, como homem, como cabeça do lar. E que você olha assim, olha, esse é o meu esposo, como eu me orgulho dele. Amém, maridos? Amém. Viu? O marido está atento. É 24 horas, irmão. Isso começa no embrião da nossa vida, estar honrando a Deus 24/7. Por isso ele fala, pelas misericórdias eu rogo. Por quê? Porque isso muitas vezes não é fácil. Muitas vezes é difícil a gente fazer, muitas vezes é complicado a gente fazer, muitas vezes a gente ser espiritual 100% é complicado, porque tem N, X e Y situações,
Mas ele fala: não se amoldem ao padrão do mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar. Irmãos, a minha oração é que na minha vida e na tua vida nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem isso para a sua vida? Digo amém. Amém. Tudo isso, irmãos, foi derramado em você. O Espírito Santo de Deus que habita em você, na presença do Pai na tua vida, com isso, Ele derrama em você, Espírito do Senhor, que derramado em você, Ele te dá sabedoria, conhecimento, capacidade, poder, temor do Senhor, para que você possa experimentar a vontade de Deus para a sua vida. Quantos querem experimentar a vontade de Deus, boa, agradável para a sua vida? Se coloque de pé em nome de Jesus. Queria convidar a Cris para vir aqui. Irmão, só é possível a gente ter uma vida dessa quando a gente está mergulhado no Espírito Santo de Deus. Para finalizar, eu tenho uma história que eu queria compartilhar com vocês. Sobre 3 jovens que chegam para o pastor. E eles leem nas Escrituras que fala assim: enchei-vos do Espírito Santo. E eles ficaram confusos com o negócio de encher-vos do Espírito. Como é que é encher-vos do Espírito? Daí o pastor, com muita sabedoria, com muito amor e carinho, olhou para aqueles 3 jovens e fala o seguinte: pega uma peneira, não importa qual seja o tamanho da sua peneira. Está vendo uma peneira aí? Sabe o que é uma peneira? Se não sabe, olha para frente, você vai saber. Vai até o rio ali embaixo e encha ela de água. Aqueles 3 jovens correram com a peneira, acharam o pastor meio maluco. Chegaram no rio e começaram a quebrar a cabeça. E falaram assim: bom, mas não dá, é impossível, o pastor está louco, está tirando uma com a nossa cara. 2 deles desistiram. Não vou levar a vida para o pastor, vou embora, que é isso. Mas o terceiro ficou ali, olhando para aquele rio, olhando para a peneira, tentando pegar, tentando fazer assim, fazer assado, e não dava. 2 horas depois o pastor chega no rio. Daí, filho? Pastor, não dá. Não dá. Quebrei minha cabeça já, não consigo encher a peneira de água. O pastor olha para ele e fala assim: filho, só há uma maneira de você encher a peneira com água. E a única maneira é se você submergir a sua peneira nas águas do rio e nunca mais sair de lá. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Representa ser cheio do Espírito Santo, da água do Espírito. Mas isso requer que a gente pegue a nossa peneirinha e fale: Senhor, eis aqui a minha vida. Eu quero hoje me submergir nas tuas águas, para que o teu poder, a tua sabedoria, a tua capacidade se revele em mim, para que eu tenha discernimento de onde ir, o que fazer, como fazer, para que eu tenha consciência do que é certo e o que é errado, e mais, que eu tenha capacidade de resistir o mal, e não mais cair do jeito que eu tenho caído. Porque eu sei, Deus amado, eu já conheço o Senhor, e eu sei que o teu Santo Espírito que habita em mim tem batido, tem me impulsionado. Feche teus olhos, abaixe sua cabeça. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero
Vou fazer 2 orações rápidas hoje. E a primeira oração é para você que nunca convidou o Senhor Jesus para entrar na sua vida. E quando eu falo convidar, é você fazer uma oração falando: Senhor, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador, e eu quero que esse Espírito Santo de Deus habite em mim para que eu possa ser o teu filho. Eu não quero ser só criatura de Deus. Se você hoje quer fazer essa oração, levante sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Amém. Mantenha sua mão levantada. A Bíblia diz assim que com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação. E se o Espírito Santo de Deus bate a tua porta, irmão, levanta a tua mão onde você está. Porque é um momento teu e Deus. Porque é um momento teu e Deus, aonde o novo nascimento ocorre no fundo do coração. Aleluia. Você que está de mão levantada, bota a mão no seu coração. Aonde você está mesmo? Se você está do lado de alguém que vai fazer essa oração, abrace ele ou ela. E você vai fazer essa oração e fala assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz, e nessa noite eu te recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Reina em mim, Jesus. Reina na minha casa. Eu reconheço que só o Senhor é Deus. E nesta noite eu entrego a minha vida para toda a eternidade. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar para essas pessoas que hoje estão com a mão no coração e repetir essa oração. O Senhor as conhece, e o Senhor marcou encontro com elas nessa noite aqui. Por isso, Pai, eu oro a Ti agora, Pai, que o novo nascimento, Pai, que a obra espiritual que descreve a Tua palavra, agora ela se concretize na vida deles, em o nome do Senhor Jesus. Pai, que a Tua verdade, Pai, se estabeleça na vida deles hoje, em o nome de Jesus. E eu queria orar agora por mais pessoas nessa noite, que em alguma destas áreas precisam de fortalecimento espiritual. Talvez você chegou nessa noite se sentindo incapacitado, desanimado. Talvez chegou nessa noite sentindo que o Senhor nem habitava em você, mas o Senhor falou ao teu coração. Levante suas mãos onde você está. Eu quero fazer uma oração por você nessa noite, para que o Senhor renove o teu ânimo, renove a tua vida, renove a visão que Deus te deu, renove o teu compromisso espiritual com o Espírito Santo de Deus, para que você possa submergir nas águas do Espírito, para que você possa nessa noite sair renovado pela presença do Espírito Santo de Deus. Oh Senhor Jesus, mãos se levantam também, Pai. E Deus, é o momento do teu Espírito, Pai amado. Pai, é o momento onde o Senhor agora, Pai amado, vai se revelar o coração dele e dela, Pai. Pai, é o momento agora, Pai, que eu oro por mãos levantadas, Senhor, que representam rendição, que representam, Pai, eu ouvi a Tua voz e hoje, Pai, eu quero ser renovado no Teu Santo Espírito. Pai, eu não quero mais andar com temor, eu não quero mais andar com medo, eu não quero mais andar achando, Pai, que eu não tenho capacidade. Eu não quero mais andar, Deus amado, distante da Tua presença, mas eu quero nessa noite, Pai amado, Pai, sentir a alegria do Senhor. Pai, hoje eu quero, Pai, me endireitar contigo, Jesus, me alinhar na Tua vontade, me alinhar, Pai, no Teu desejo para a minha vida, porque eu sei que o Senhor é real e o Senhor está aqui. Oh Santo Espírito de Deus, flua neste lugar, nesta hora, Pai. Flua neste lugar, Espírito Santo de Deus. Ora se cantri Alexandria, e Santo Espírito vem, Senhor. Santo Espírito, venha, Senhor, operar, Pai. Fale com o Senhor nessa hora. Dedique esses momentos sem falar. Talvez seja o momento de você pedir perdão. Talvez seja o momento de você se abrir na presença do Senhor, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor.
a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Sua voz, diga, usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Bota a mão no teu coração mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Pai, pela, Deus, a revelação que o Senhor nos dá, Pai. Eu peço a Ti, Jesus, que nessa noite, Pai amado, seja marcado na vida de cada um aqui, Pai. Pai, aqueles que hoje entregaram a sua vida ao Senhor, o Senhor, Deus, que o Senhor possa hoje impactar, Deus amado, e abrir a visão de cada um deles, Senhor amado. Pai, aqueles que pedem renovação, Pai amado, aqueles que pedem um abastecer e um mergulhar no Teu Espírito, Pai, que haja, Pai amado, Deus, virtude, que haja graça, e Deus, que esta noite, Pai, seja marcado, Deus amado, pelo mergulhar da Tua presença na vida deles, em nome do Senhor Jesus, amém. E quantos creem, digam amém. Diga assim: eu sou filho de Deus, não há condenação na minha vida, eu sou livre do pecado, e eu vivo o melhor de Deus. Aplauda Ele em nome de Jesus, aleluia.